Hello, bioamigos, bioamigas! Estamos começando mais um episódio do nosso Bioplay e espero que vocês estejam bem. E hoje estamos aqui com o nosso convidado Rodrigo Ferraz, ilustríssimo, e o meu parceiro aqui, já conhecido por vocês, Cacique. Manda aí, Cacique. Fala galera do Bioplay, vamos começar aqui o episódio 2 com o nosso amigo Rodrigo Ferraz da CPRH. Rodrigo ele possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialização em Gestão Florestal pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais pela Faculdade Unileia, assim que se pronuncia, isso mesmo. E atualmente é discente do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da UAST. Rodrigo também é analista em Gestão Ambiental na Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, de Pernambuco, designado gestor do Parque Estadual Mata da Pimenteira. Tem experiência nas áreas de gestão de recursos naturais, licenciamento ambiental, gestão de unidades de conservação e produção de mudas florestais nativas. Bem, a gente está aqui com o Rodrigo. Dê um alô aí para a galera. Alô, pessoal, ouvintes aqui do Bioplay, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, participar desse episódio, contando aqui com a presença do Lucas e do Cacique nessa entrevista. E estamos aí para responder aí o que vocês acharem interessante e que eu puder contribuir aí com informações para esse episódio. Coisa boa, vai ser só bravo, viu? Já começou. É na lata. Eu nem sabia que Tá mudei não. vocês já foram investigar meu currículo aí. Eu vendo que vocês Já vamos começar aqui. Já vamos que possui inúmeras graduações, pós-graduações. A gente vai ter que aproveitar, né? Conta aí pra gente um pouco dessa tua vivência na universidade, dessa tua carreira acadêmica aí. Como começou, porque tu fez engenharia florestal, enfim. Cacique, Lucas e os ouvintes aí do episódio. Eu comecei a graduação, a carreira acadêmica lá em 2003. Nossa. Lá na nossa... Lá, a gente está aqui na UAST, né? Mas aqui na nossa querida Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Mas no caso, na sede lá em Recife. Massa. Então, em 2003 eu ingressei no curso, no bacharelado em Ciências Florestais. E em 2008 concluí essa graduação. Coincidentemente, 2008 foi o ano do concurso da CPRH, né? A CPRH, que é o órgão que eu trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Logo após concluir essa graduação, eu ingressei através do concurso na agência. Não foi nesse mesmo ano do concurso que a gente foi nomeado, né, para uma posse aí do cargo, mas teve um meio tempo aí. Nesse meio tempo também eu fui fazer outras coisas, eu retornei, eu tenho uma origem, nasci no Pará, minha família é aqui de Pernambuco, mas nesse meio termo eu voltei para o Pará, para morar na casa dos pais, e lá eu fui também trabalhar como engenheiro florestal, isso com o concurso da CPRH em vista, né? Olhando para esse concurso, eu senti também a necessidade de fazer uma pós-graduação, e como eu não tinha aquela possibilidade, assim, aquela previsão de estar num determinado local por um determinado período, em função dessa nomeação iminente, né? Eu optei por fazer uma pós-graduação ensino à distância pela Universidade Federal do Paraná, que é também uma universidade muito conceituada. E aí foi a oportunidade de eu fazer essa primeira pós-graduação. E aí mais à frente eu também me interesso muito por geotecnologia, por geoprocessamento, processamento de imagem, enfim. E aí também surgiu essa oportunidade de fazer um curso também à distância de georreferenciamento, mais focado na área de imóveis rurais, porém os conceitos são os mesmos, né? A teoria é praticamente a mesma. Né? E agora, por último, estou aí discente do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação aqui da nossa casa, da nossa UAST, da nossa UFRPE. Vou trabalhar com manejo florestal da caatinga, que é uma forma de
produção de biomassa, principalmente, né, da nossa caatinga, e vou avaliar a regeneração desse manejo, né, das espécies em função do tempo. Então, hoje eu estou com essa... Quem é teu orientador? Meu orientador é o professor Edgar. Sim, Edgar, bacana. aqui da casa também, professor, não sei qual é o semestre que ele leciona para biologia, acho que é lá para o oitavo período, e ele está na coordenação, né, hoje ele está da coordenador pós, conservação e biodiversidade, né? Isso, hoje ele está Então, na coordenação. desde 2008 que tu não entra numa sala de aula, né? Assim, presencial, né? Presencial, não, online. Desde 2008, né? E agora também já peguei esse primeiro semestre, agora no final de 2022 que a gente está gravando, né? Peguei esse segundo semestre de 2022 também remoto. Semestre que vem, 2023, aí, primeiro semestre de 2023, está previsto aí as aulas presenciais, e aí vou reencontrar uma sala de aula e tal, vai ser uma experiência muito boa. Estou bem ansioso para isso. Nesse meio tempo também trabalhei tem alguma coisa que vocês falaram de mudas florestais, antes né, também já falar na sequência da CPRH, mas antes da CPRH trabalhei em um programa de produção de sementes e mudas, o programa de germoplasma florestal, lá da usina hidrelétrica de Tucuruí, que é lá no estado do Pará. Nesse meio tempo eu tive essa experiência também bem interessante. Lá a gente produzia mudas, fazia monitoramento fenológico, né, produzia também as sementes e destinava a doação para quem se interessasse. Que já te auxilia nesse manejo, né? Nesse trabalho que você está aí iniciando, já te dá essa base. Já dá uma base, né? A fenologia é uma base importante para conhecer a dinâmica da floresta, né? Dispersão de sementes, né? Período de floração. Tudo depende de conhecer como é que como a vegetação se comporta. Com certeza. Para que a gente possa manejá-la. E conta pra gente, Rodrigo, essa tua trajetória, né, até chegar a gestor do parque, né? Sim. Parque Mata da Pimenteira, um parque muito importante aqui, pessoal. Vocês aí a galera que não conhece, temos essa zona de conservação, essa unidade, que é zona de conservação, é bom a gente frisar isso, integral, certo? A gente tem todo um suporte e ele vai falar aí com toda a propriedade como gestor e também traz pra gente, né, o conhecimento sobre a CPRH, esse órgão que está em parceria aí, né, visando diversos trabalhos, não só em conservação, tu vai trazer essa abordagem, e aí conta pra gente um pouco dessa tua trajetória e falando desses órgãos e da mata, né? Vamos lá, isso aí já é outra etapa da história. Né? A CPRH, como eu falei lá em 2008, ela abriu um concurso e acabou que a lotação minha foi aqui, Serra Talhada, e de fato eu fui nomeado em 2012, né? Praticamente 4 anos depois, mas foi muito bom a experiência, né? Nesse período aí foi muito boa também, não tenho o que reclamar. Mas aí a partir de 2013 foi quando eu tomei posse na CPRH e acho que passou 3 meses na agência, né? Eu já fui trabalhar com unidade de conservação, já fui convidado lá pelos colegas do setor para trabalhar, aceitei o convite e aí foi quando surgiu a Mata da Pimenteira. Mas antes de falar da Mata da Pimenteira também é importante a gente falar sobre a CPRH. A CPRH ela é uma agência, uma autarquia estadual aqui de Pernambuco, né? Agência Estadual de Meio Ambiente. CPRH, esse CPRH não tem nada a ver, né? Mas aí eu acho que o cacique aqui me entende, porque ficou. Quando eu explico o CPRH, eu digo que é um apelido da agência hoje, né? Mas na verdade é um apelido de um nome anterior, porque antes de ser a Agência Estadual de Meio Ambiente, uma autarquia, a CPRH era a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos, uma empresa pública do estado de Pernambuco, e aí ela mudou de configuração, né, assumiu outras atividades, outras demandas, e acabou que o pessoal achou por bem conservar essa sigla aí de CPRH, porque foi considerada que já tinha um amplo conhecimento pelo público, pelas pessoas do estado. Então acabou que ficou, né, a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, CPRH, né, e a gente toda vez tem que fazer essa explicação. Mas a CPRH, ela
hoje ela trabalha não só com recursos hídricos, também fazemos o monitoramento, licenciamento de uso da água, né? Também monitoramento do ar e a gestão ambiental como um todo, no âmbito do estado de Pernambuco. Tem a gestão ambiental no sentido de licenciamento para empreendimentos, licenciamento de autorizações específicas, né, no caso da necessidade de supressão de vegetação, desmatamento. A CPRH é o órgão que analisa, que verifica os aspectos e impactos ambientais de todas essas atividades que são utilizadoras do recurso natural, e que são efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, a CPRH tem toda essa atribuição no âmbito do Estado. Para explicar melhor, né, eu falei, mas para explicar, né, para ser bem claro para o grande público, né, a CPRH está para o IBAMA, né, a nível federal, né, a CPRH a nível estadual está para o IBAMA. Então, só que dentro da CPRH também a gente tem o ICMBio, né, que é o órgão de meio ambiente federal que trabalha a gestão das unidades de conservação. Então, dentro da CPRH a gente tem lá uma diretoria, tem uma gerência específica que trabalha a gestão das unidades de conservação, e aí é onde eu me encaixo, né? As unidades de conservação que você falou aí, que tem a proteção integral, tem a de uso sustentável, né, que são os grupos, e tem as categorias, né, de cada um desses grupos. E elas estão aí distribuídas em todo o nosso estado, né? Então, são pequenas amostras, pequenas parcelas que foram reconhecidas como áreas protegidas e que estão espalhadas aí por todo o nosso estado em busca de uma representatividade dessa nossa biodiversidade, que é um grande desafio. Pernambuco tem diferentes paisagens, né? Se a gente sai lá da região costeira, né? Lá da zona da mata, vem para cá até o final do nosso estado, no sentido leste-oeste, tem bastante paisagem, tem bastante biodiversidade para ser protegida. Dentro dessas duas categorias aí, a Mata da Pimenteira se encaixa na de proteção integral. Isso. E aí explica para o pessoal que está ouvindo o que seria essa proteção integral. O nome já diz assim, o nome coisa, né? Já é relativamente intuitivo, né? Proteção integral ao pé da letra, né? da legislação, na verdade, do sistema de unidade de conservação, que é uma legislação que institui esse sistema, tanto uma legislação federal quanto uma estadual. Ele diz que as unidades de conservação do grupo Proteção Integral não é permitido, na verdade, o uso indireto do recurso natural que tem lá dentro daquela área. Né? O uso indireto ele é permitido. Ou seja, automaticamente o uso direto ele não é permitido. Vamos traduzir. Eu não posso chegar numa unidade de conservação do grupo Proteção Integral e extrair madeira, extrair minerais, extrair qualquer um recurso que lá exista, né? Agora, o que eu posso fazer lá, Cacique Lucas? Eu posso ir lá e fazer uma atividade em contato com a natureza, uma trilha interpretativa, uma visita que seja, uma caminhada, uma atividade recreativa que seja, né? A pesquisa científica é uma atividade que é possível ser executada, né? Apesar de em algum momento poder ser feita uma coleta de um material, mas ela nos caracteriza como uma apropriação direta do recurso. E aí, assim, em 2013, chegando na CPRH, me apresentaram, a minha lotação era aqui em Serra Talhada, me apresentaram a Mata da Pimenteira como área para trabalhar. E aí eu fui muito feliz, né? Me considero muito feliz por trabalhar, né, com o setor de áreas protegidas de unidade de conservação e, né, ser gestor aqui dessa unidade de conservação, que ela é muito querida também, muito reconhecida, tem muito carisma dos professores da Universidade Federal Rural, aqui, principalmente da UASH, né, porque eles foram os capitaneadores da criação dessa área, né, do reconhecimento dessa área como área protegida. Foram eles que apresentaram para a Secretaria de Meio Ambiente e para a própria CPRH, né, a área indicando como uma área importante para a conservação. E hoje, né,
por causa disso tudo, eu estou aqui fazendo essa gravação, essa conversa com vocês, né? Massa demais. Lógico, né, que nem tudo eu falei que fui muito feliz, né, nem tudo são flores. Lógico que a gente tem muitos desafios aí para vencer ainda. Pronto, e pegando esse gancho, a gente sabe que no Brasil todo, velho, o meio ambiente ali é, assim, é escanteado, né? O recurso que vem para o meio ambiente é mínimo, é uma coisa assim, se der para fazer, a gente faz, se não der, também não faz, ou vamos fazer de todo jeito. E aí eu já pergunto, quais os desafios de gerir uma unidade de conservação de âmbito geral, assim, no geral, mas principalmente também voltado para a Caatinga? Bem, assim, você já fez o dever de casa, né? Você já trouxe mais ou menos a minha resposta, né? Não é uma exclusividade, a gente que conversa com outros gestores, não só em Pernambuco, mas Paraíba, outros estados, o pessoal do Instituto Chico Mendes, a nível federal também, né? As questões só mudam o local, as questões são praticamente as mesmas, os conflitos são muito parecidos, né? Só muda ali o personagem, só muda as pessoas e o local. Mas os desafios são inúmeros e principalmente a questão da falta de recurso financeiro, né? E pessoal também, lógico. Né? Se falta recurso financeiro, com certeza vai faltar o pessoal, porque como é que você vai instalar as pessoas lá para trabalhar? Exatamente. Mas quando a gente fala de pessoal, as pessoas elas são criativas. E a gente da área ambiental tem isso. É intrínseco de quem trabalha com o meio ambiente, por todo esse histórico nosso de desafios. Tem também os voluntários, né? Tem o pessoal, os A voluntários. gente é forçado a usar a criatividade. E quando tem pessoas, a gente consegue fazer, né? O mínimo que se tem, a gente consegue fazer, né? Dar o melhor de cada um. Mas quando não se tem pessoas, isso é a grande realidade da maioria das unidades de conservação, né? Aquela unidade de conservação acaba que fica lá, né? A gente chama de unidade de papel, né? Ela tem um decreto, ela tem uma certidão de nascimento, ou uma lei que seja, que criou, mas ela, na prática, ela não tem ações de gestão para que aquela área protegida ela alcance patamares superiores, né? Para que ela cumpra com o seu objetivo de criação. Então, eu considero que recursos humanos, pessoal, e recurso financeiro para desenvolvimento de projetos, de programas, esses são um ponto crítico, né? Aí eu poderia falar de caça, de desmatamento, de empreendimentos pressionando, do fogo. Isso é uma questão comum também que também é um resultado da ausência de ações, né? De ausência dessa base, dessa pirâmide, né? Isso daí já é o efeito, já é o que a gente está conseguindo ver, né? Então, quando a gente tem pessoas trabalhando na educação ambiental, provavelmente, né, a grande chance daquela comunidade que está ali usufruindo daquela unidade de conservação, ela tem uma consciência maior sobre o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer no contexto daquele território, né? E também ajudar, né? Você falou de voluntariado. O voluntariado é muito importante. As pessoas realmente elas têm que se apropriar. A CPRH, como órgão gestor, ela está aqui como uma facilitadora, não como a dona da área, né? A área protegida, é importante ressaltar isso mesmo. O parque, né? Ou qualquer que seja, eu estou falando aqui por todas as outras unidades de conservação, Sim. São áreas públicas, né? A não ser as RPPNs. Temos as RPPNs, que são as reservas particulares do patrimônio natural. Mas todas as outras são áreas para cumprir uma função para todo mundo, que é essa do meio ambiente preservado, né, equilibrado, para agora e para o futuro. Então, são áreas que têm esse propósito, e esse não é o propósito do órgão, esse é o propósito da sociedade, da humanidade, um pouquinho mais além, né? Então, a gente, como CPH, estamos lá como facilitadores, como o responsável, né? Quem é o responsável por essa criança? Tá ali. Pronto, é a CPRH, beleza. Mas todo mundo pode ajudar a cuidar dessa criança. Justamente. E essa tua palavra, Rodrigo, é importante ser evidenciado em que sentido? As atividades que existem lá. A gente sabe que tem zonas de amortecimento, né? Então, tem a comunidade ali ao redor, no entorno, que, de certa forma, pode, né, dar um suporte nesse sentido, até nesse trabalho voluntariado. Eu sei que você
sabem disso, mas tem essas atividades que por vezes vai trazer algumas certas situações, né? E aí nesse ponto, como é que você está lidando com essas atividades? Quais seriam elas? A caça, que você já trouxe, né? A captura desses animais, a exemplo das aves, né? Porque a gente sabe que é comum, e desmatamento, né? Por vezes vai acontecer, infelizmente não deveria, mas a gente sabe que está sujeito a isso. Por que eu estou perguntando isso? É algo que a gente vivencia por vezes em jornais, né, nas redes, às vezes está uma postagem ou outra, uma coisa assim que você choca, mas eu sei que é uma realidade tua, e aí eu quero que você traga essa tua vivência, tanto no início, né, ali quando você entra, em 2012, e como está a realidade, né, no atual tal, para a gente ter esse panorama. Bem, esse panorama de 2012, na verdade, foi o ano da criação da Mata da Pimenteira, de 2012, do 30 de janeiro de 2012, bem lembrado, até que foi o ano que foi, exatamente o dia que foi sancionado o decreto, né, de criação do parque, até meados ali do primeiro semestre de 2016, de 2013, não tinha ninguém trabalhando diretamente com a Mata da Pimenteira. Então, eu entrei em 2013 na CPRH, voltado aqui em Serra Talhada, foi quando só tinha eu de servidor, né, para trabalhar aqui em Serra Talhada. Foi quando me apresentaram o trabalho com a Mata da Pimenteira e eu assumi a gestão. E de lá para cá, nesse primeiro ano, estava às escuras, navegando às escuras a unidade de conservação. E de 2013 em diante a gente começou a trabalhar. Por coincidência, né, da minha entrada em 2013, estava se elaborando o plano de manejo do parque, e aí eu tive essa oportunidade também de pegar já o finalzinho da construção desse plano de manejo. E aí veio a elaboração dos programas, das ações, né, e do zoneamento da unidade de conservação, e a partir daí, né, cair no campo, né, usando essa expressão, para buscar o que foi planejado, né, toda unidade de conservação, ela deve ter, tem até um prazo legal para instituir um plano de manejo, né, para elaborar esse plano de manejo, que é o livro de bordo, né, assim, é o livro de cabeceira da gestão daquela área. Então ele vai diagnosticar meio físico, meio biótico, né, vai analisar aquela análise de cenários, né, e a partir daí desenvolver programas de manejo para desenvolver para implementação de ações que serão necessárias para a melhoria daquele local e para aquela unidade de conservação cumpra o seu objetivo. Então, eu cheguei nesse momento. E aí de lá para cá, a gente caça, como eu falei, né, como você também reiterou aí, é um problema geral, é uma questão cultural, a gente tem em todo lugar. O desmatamento, o uso do fogo também são questões culturais. Então essas questões a gente resolveu tratar elas através da educação ambiental. Né? A educação ambiental a gente desenvolveu alguns projetos. Hoje não temos nenhum projeto, na verdade, de andamento. Porém, a gente já desenvolveu esses primeiros, que foram projetos de fotografia, projeto de gravação de vídeo educativo para divulgar informações. Publicação educativa também, a gente tem uma publicação que é bem lúdica, para tratar os temas de forma bem suave, né, buscando essa sensibilização das pessoas. E eu acho que foi o principal, né, que até hoje a gente tem resultado, tem algumas pessoas engajadas, que foi o projeto de formação de agentes ambientais. Sim. A gente intitulou de Agentes Populares de Educação Ambiental. Eu falei que a gente tem problema de pessoas. Né? Todas as UCs têm problema de pessoas. Eu quero que vocês me apontem uma unidade de conservação que o pessoal, que a gestão diga, não, aqui em termos de pessoal, tá tudo perfeito. Eu desafio vocês. Eu creio que a gente não vai encontrar essa unidade de conservação. Mas a gente tem muitas pessoas engajadas. Então, pessoas engajadas e capacitadas podem ser, né, tem um potencial aí de serem aliados à proteção daquele espaço. Como eu falei também, a área não é da CPRH, a área é nossa. Então, cada um tem a sua obrigação, né, de fazer o seu papelzinho ali. Então, nessa perspectiva, a gente desenvolveu um projeto
que foi executado aí na verdade foi proposto como chamamento público e foi implementado pelo CEPAM, que é o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, que é uma instituição não governamental aqui de Pernambuco, bem conhecida. E eles apresentaram uma proposta, essa proposta foi vencedora nessa seleção, e aí a gente capacitou aí 50 pessoas, e essas 50 pessoas se a Mata da Pimenteira tinha um servidor, a gente passou a ter 50 pessoas ali, né, capacitadas com conhecimento para difundir informações sobre aquela unidade de conservação e a importância daquele espaço, de termos aquele espaço, de nos apropriarmos legitimamente. Eu gosto desse termo, né? A apropriação legítima, né, do espaço. E aí, a partir daí, esse pessoal foi para as escolas, também implementou, identificou, sinalizou trilhas interpretativas que estão até hoje lá, identificadas e tal, né? E trouxe também, além das palestras em sala de aula, principalmente, né, a gente teve um desdobramento dessas palestras e trazer as pessoas, e isso até hoje, né, acho que praticamente todo mês, com exceção do período que a gente viveu aí, né, que a gente ainda está vivendo, na verdade, mas um período de maior que as pessoas tiveram que ficar reclusas, né, da pandemia de Covid, né, praticamente todo mês a gente tem uma ou mais visitas, no mínimo, de estudantes, né, que vêm para visitar, o professor traz uma turma. Então esse ainda é um fruto que a gente colhe aí desse projeto. Infelizmente, a gente não teve uma replicação desse projeto, e quem sabe em algum momento, né, pelo sucesso dele, ele está sempre difundindo aí, capacitando pessoas. É um projeto muito bom, velho. Eu conheço algumas pessoas que fazem parte lá do projeto, George, Olímpio. George Carlos, Olímpio. Olímpio. O pessoal são a gente lá da Mata da Pimenteira. Engajadíssimos, né? Se a gente precisar de qualquer coisa hoje para mobilizar pessoal, a gente pensa logo nessas pessoas que estão mais engajadas. Eu já fiz algumas trilhas com eles lá, a gente já foi com alguns alunos, né? Também, quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente, o pessoal sempre fazia atividades de trilhas com o pessoal das escolas. Teve um evento bem bacana, que agora não vou recordar o nome, mas era o primeiro turismo Ecolosserra da Galera, um negócio assim, né? A primeira semana do ecoturismo. Semana do ecoturismo. Ecoturismo. Que foi muito bom, velho. Muito bom. Acho que foi uma semana de evento, com trilhas e outras atividades em outros lugares. E aí, a gente tem esse projeto que é muito bom, excelente, velho. E além disso, o pessoal da UASH, que é vizinho, né? Vizinho. Então desenvolve. Nasceu daqui, né? Nasceu daqui. Quem apontou a área que hoje é o Parque Estadual Mata Pimenteira foi a universidade. E explorando principalmente na questão utilizando a área principalmente para pesquisa, né? E aí eu pego essa questão da visitação, né, da atividade em contato com a natureza e trago outro ponto que é essa que eu falei da apropriação legítima. Essa apropriação legítima, ela acaba que repele as apropriações ilegítimas, vamos usar entre aspas aí, ninguém está vendo não, mas eu vou fazendo um aspas aqui, tá? Um caçador que porventura, vou caçar hoje lá na Mata da Pimenteira, tem uma área lá que tem uns mocó lá bem gordinho, rapaz, eu acho que aquele bicho lá, ninguém mexe com ele não, porque eu fui lá outro dia, vou lá caçar. Aí esse camarada, ele vai chegar lá e vai ter um grupo de visitantes. E aí, se você fosse um caçador, né? Estivesse indo com a intenção, né? Pelo menos naquele dia a gente frustrou o planejamento daquele camarada, né, que estaria cometendo um crime. Então, a gente acredita muito nessa apropriação do espaço, tanto pela pesquisa quanto pela visitação, né? Essa apropriação legítima, né? O uso indireto do recurso, e que essa apropriação ela faz com que aquela área cumpra sua função, cumpra com seu objetivo, e que acaba que, né, esse tipo de uso que não é possível, né, às vezes até mesmo ele é um uso criminoso, né, tem previsão, né, de crime ambiental, e ele acaba que repele esse tipo de pessoas, né. E aí nesse sentido a gente faz periodicamente, a gente está buscando fazer ação de fiscalização. A gente também recebe denúncias, a gente tem um canal de denúncia, pode ser feita anônima, né, e a gente sempre está recebendo
E eu acredito que é por causa dessa apropriação legítima, né? Quem está lá visitando e vê alguma situação, ele, né? Opa, eu vou denunciar isso aqui. E a gente está sempre recebendo essas denúncias, principalmente de caça. E lá no site tem como fazer essa denúncia, tem os números, telefone, Tem sim, assim, que não é formulário. Tem formulário, você pode ligar, né? Tem o 160, que é a Ouvidoria Geral do Estado, é o número que eu recomendo. Você vai ligar de celular ou de telefone fixo, não importa. E também pode fazer a denúncia anônima. Essa denúncia vai ser direcionada para a CPH. E no site da CPH também você pode ir lá, tem o formulário lá, tem uma aba lá bem fácil de encontrar. E lá você vai preencher o formulário, dizer, né, o detalhe do local, o que está acontecendo. E essa denúncia vai ser verificada, né, vai ser avaliada a pertinência. Né. Às vezes é uma denúncia, tinha um caçador, certo? A gente vai lá, fez a fiscalização e não encontrou ninguém, né, depois de alguns dias. A denúncia ela era totalmente pertinente, mas a gente precisa intensificar, né, e aí a resposta que a gente vai dar para quem denunciou, né, é que a gente vai fazer a fiscalização, que, né, a gente fez uma excursão e que não encontrou ninguém, mas a gente vai estar atento àquele ponto e tal. A gente tem sempre essa atenção. E aí eu falo volto para a questão do geoprocessamento, né? Sim, essas informações a gente já faz o link também, né? Tem as áreas mais quentes, né, que a gente sabe, lá na Mata da Pimenteira, no açude da Pimenteira, tem lá, o pessoal sempre já sabe exatamente o ponto que o caçador gosta de armar a sua... E a gente faz sempre incursão lá, né? Claro que a gente não quer chegar ao ponto de flagrar um caçador, a gente quer que a pessoa seja sensibilizada, mas existe uma lacuna aí entre esses dois objetivos aí que a gente precisa trabalhar bastante. E eu acredito também que a universidade pode ajudar muito a gente, a CPH, na gestão da unidade de conservação, no sentido de projetos de extensão, né? A pesquisa já está bem consolidada. Era isso que eu queria falar agora. A próxima pergunta vai bem nesse sentido de pesquisas e projetos da universidade lá dentro da Mata da Pimenteira. Aí eu pergunto, tem alguma dessas pesquisas que você acompanhou, desses projetos e tal, que você considera mais importante? Eu sei que essa dos agentes é super importante, você já elogiou bastante aí, mas tem alguma outra que tu lembra assim com destaque, que tu gostaria de mencionar? Bem, a pesquisa em si, ela é importantíssima, mas ela tem o público dela, que seria o público mais acadêmico, que vai ler aquele artigo. Mais interessante para a gente aqui, da unidade de conservação para a gestão local, né, para a mudança de perspectiva, é a extensão. Né? E eu, nesse sentido, eu deixo o elogio aqui para o grupo PET aqui de Biologia. Né? Eu sei que recentemente eles estiveram lá, eu acompanho nas redes sociais, estou aí só de olho. Né? Eles estiveram na escola Braz Magalhães, que é uma escola que está na zona de amortecimento. Então, esse público é um público interessantíssimo para a gente. Muito bom. Então, esse público, estando sensibilizado, né, ajuda bastante a gestão, né, porque também é uma outra instituição falando sobre meio ambiente, falando sobre a importância de preservação. Não tem aquela não é taxado como a CPH mesmo, o órgão de fiscalização, então a pessoa reconhece mais por isso. Né, isso aí também, às vezes, até gera uma barreira, né? Então é importante ter muitas instituições falando. Sim. E nesse sentido, acho que a Mata da Pimenteira está bem reconhecida hoje, né, como uma unidade de conservação, e já tem um certo grau de reconhecimento que ajuda a gente a fazer essa gestão. Né? As pessoas podem não saber exatamente se é um crime aquela determinada postura, o artigo e tal, mas eles sabem que eu não posso fazer isso, não posso caçar. Né? Eu não posso ir lá tirar madeira, eu não posso ir lá tirar um mineral, que seja. Né? Eu posso ir lá e tirar uma foto e postar no meu perfil lá. Likes e comentários, e a galera conhecer, e a galera já pergunta onde é. Onde é isso aí? Me leva lá e aí vai. Né? Assim acontece. Aí você falou de pesquisas, acho que eu não vou também cair aqui né, de citar uma específica, mas tiveram pesquisas bem curiosas que eu acompanhei, que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Toda pesquisa ela precisa ser autorizada pelo órgão gestor da unidade de conservação. Isso é uma regra geral, está na legislação, está no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, está no Sistema Estadual.
Então, essas pesquisas elas passam por uma análise do órgão gestor. Se for federal, vai ser o ICMBio, estadual vai ser a CPRH. Aqui na Mata da Pimenteira, a gente da CPRH faz a análise de uma pesquisa de um pesquisador que tem um projeto que quer desenvolver uma coleta ou a própria pesquisa toda dentro daquele território. Então, nesse sentido, a gente tem um bocado de pesquisa autorizada que está em andamento, ou que já foram concluídas, e tiveram alguns que foram bem curiosas, assim, né, que possibilitou conhecer mais. Acho que a última que eu achei bem interessante foi uma pesquisadora da Unicamp, se não me falha a memória aqui. Ela estava pesquisando cervídeos. Então ela veio percorrendo aí o Brasil todinho. E só que o interessante da pesquisa dela, né, era com fezes, ela cortava as fezes dos animais, DNA mitocondrial, se eu não me engano. Pessoal, deu desconto aí, tá? E aí ela tinha o instrumento de coleta dela que era o mais legal, que era uma cadelinha treinada só para encontrar as fezes dos cervos. E eu fiquei, né, eu já tinha visto alguns cervos aí na Mata da Pimenteira, alguns eu já vi aqui na subida da serra, aqui no poço, na Grota da Negra, já tinha visto lá no próprio açude da Pimenteira, né? Mas aí eu não tinha noção dessa população, e quando ela trouxe a coleta dela, eu achei que a gente ia demorar uns 10 dias de coleta para coletar a quantidade de material, mas a gente conseguiu coletar, dada a população desses animais na Mata Pimenteira, conseguimos coletar em 3 dias 15 amostras bem espacializadas dentro da unidade de conservação. Então me chamou a atenção para essa população dos cervos. E foi bem legal, a cachorrinha era bem inteligente. Depois, enrolada. Acho que não sei, o podcast não vai ter vídeo, né? Mas eu poderia, né, depois, se vocês quiserem, postar em outra rede social, disponibilizar um vídeo que eu gravei, com ela atrás do rastro dessa. Pronto, tu manda pra gente, a gente já publica lá no Instagram do PET, né, nas redes sociais do PET, ou a gente faz uma publicação compartilhada. Vamos mostrar esse vídeo pra galera, porque eu fiquei curioso. Bem interessante. Tem o YouTube também. Tem o YouTube. A gente aproveita, né, pra mobilizar e a galera que tá acompanhando. Porque além do aí, ó, já deixa o like, tá? Não esquece não. Além do áudio, a gente tá com vídeo ali também. Sim, né? Sim. Pro Spotify e pro YouTube. Já, Rocha. O Bioplay vocês tá material, tem que conquistar tudo aí. A gente tem também o projeto com o Macaco Prego, da pesquisadora Bárbara. A Bárbara ela fez o mestrado aqui e o doutorado também, com o Sapaz libidinosa, que é o macaco prego, que inclusive é símbolo da nossa logomarca, é símbolo nosso aqui da Mata Pimenteira, foi escolhido. É uma espécie muito sabida, né? Então, desenrolada para sobreviver nesse ambiente hostil nosso aqui da casa. Sem condições. E ela pesquisou também, coletou fezes, e foi uma busca bem ativa também. Era bem interessante, que a gente colocava servas para atrair esses grupos de macacos. E aí foi bem interessante também. Tem bastante macaco aí na nossa unidade de conservação. E não só os macacos pregos, os soninhos. Os saguis soninhos, né? Que o pessoal tem essa associação. São mais difíceis de ver os saguis do que o macaco prego. Eles são grupos bem menores, são bem. Eles, por incrível que pareça, porque eles estão em ambiente, né, sem contato com as pessoas, e acaba que eles são mais arredios, né? Diferente dos grupos aqui que a gente encontra pela cidade, né? A gente escuta eles vocalizando, grupos bem menores, de 5, 6 indivíduos. Né? Pois é, Rodrigão. Então, sabemos que desde a chegada da universidade aqui em Serra Talhada, tivemos um outro aspecto, tanto no que se refere à cidade como em região, né? Em trazer realmente trabalhos de referência, em trazer realmente para a comunidade, tanto acadêmica como externa, a importância da caatinga. Isso é válido a gente colocar. E nesse sentido, o que a mata hoje representa, né? E se a gente pode considerá-la como algo assim, de total referência no que diz respeito à unidade de conservação, né? Porque sabemos que trabalhos voltados à biodiversidade e conservação é algo que vem em alta,
mas ainda precisa ser, né, ainda mais valorizado, dando ênfase nesses trabalhos aí de monitoramento, de educação ambiental, enfim. E aí eu quero ouvir você nesse sentido, tanto no que diz referência à unidade de conservação, como para a Caatinga também. Eu vou ser bem franco com vocês dois aqui, com os nossos ouvintes. E é na lata. É na lata. É na lata. Que minha diretora não escute eu falar. Eita. Tomara que ela Não chega até ela. Verbaliza. Não, mas eu tô brincando. Brincadeira, gente. Assim, a gente que está na gestão, que está no dia a dia, que está com a mão na massa, que é a nossa rotina, a gente queria muito mais. A gente queria, né, ter aquela questão das pessoas trabalhando, colegas biólogos, geólogos, educadores, que sejam pedagogos trabalhando com a gente, né, para que a gente alcançasse patamares, mesmo lá, o céu é o limite. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. E, por a realidade das unidades de conservação ser bem precária, da grande maioria, né? Pernambuco também, né? As unidades estaduais não é uma exclusividade, a gente tem aí 90 unidades de conservação, e dessas 90, 10, né, jogando números redondos aí, 10 tem uma gestão local, né? E acho que dessas que tem gestão local, a gente tem 4 que só tem uma pessoa trabalhando. Então, assim, é uma realidade muito triste para as unidades de conservação. Falei de Pernambuco, mas se a gente for para nível federal e pesquisar os estados aí vizinhos também, a realidade vai ser muito parecida. E aí, assim, quando uma unidade de conservação ela tem uma estrutura mínima trabalhando diretamente com ela, né, ela acaba que vai se destacar, né? Eu sou suspeito para falar sobre Mata da Pimenteira, né? Mas assim, a gente trabalha, né, todo dia para tentar fazer alguma coisa melhor, né, para que a área ela esteja em patamares aí de conservação, de reconhecimento, melhores, né? Fala-se muito da Mata da Pimenteira, né? Mas assim, a gente queria ser muito mais. A gente queria estar bem mais. Se vocês olharem o plano de manejo, tem muito. E se ele tivesse sido executado, né, até hoje, a gente está num processo de revisão, né? A gente estava lá nas alturas, né? Mas é isso, eu não vou dizer que a gente é referência, ou melhor ou pior do que uma outra unidade de conservação. Mas dentro das condições que a gente tem, né, a gente acaba que se destaca por uma coisa que às vezes é mínima, né? E que por aquela outra unidade de conservação que está ali vizinha, não tem uma equipe mínima trabalhando, acaba que ela fica mesmo um esquecimento, né? Então, isso é o fruto do trabalho de educação ambiental, de divulgação, de uma logomarca, né? São questões, às vezes, pequenas, mas que dão um destaque para aquela unidade de conservação. E nesse sentido, acaba que a nossa Mata da Pimenteira ela tem essa visibilidade, e vem aí pesquisas até lá, né, da pessoa da USP. Né? Então, eles sabem, lá tem uma equipe, né, consultam o site da CPH, tem uma equipe lá, então vamos ver lá com essa equipe. Aí liga, tem isso aí? Tem, venha para cá, rapaz. Traga a sua pesquisa para cá, vamos desenvolver aqui. E aí é mais um artigo científico. É um possível trabalho de extensão para divulgação, né? Recentemente, uma egressa aqui da UASH, ela está, se eu não me engano, na Paraíba. Entrou em contato comigo, Rodrigo, tem um burano aí? Mas, só que você vai ter, né, uma autorização, assim. Tem um burano em todo canto. Mas aqui, vinha para cá, que aqui eu lhe ajudo a coletar. Então isso aí já faz a diferença, né, gente? Já faz a diferença. Ela poderia ter coletado um burano em qualquer lugar, mas ela vai vir coletar aqui. Fiz questão, né? Vai coletar aqui porque aqui a gente tem uma equipe que vai ajudar ela, entendeu? Então isso nos outros locais não tem. Não tem. A gente tem aqui outras unidades de conservação próximas, mas quais outras unidades de conservação tu poderia dizer que são modelos assim na gestão e desenvolvimento de atividades? Tanto da Caatinga como a nível nacional, principalmente da Caatinga. Eu vou falar aqui de Pernambuco, né? Tem uma UC que eu acho que a gente fala que tem em gestão, né? Eu sou especialista em gestão, viu, gente? Só lembrando, gestão florestal. Em gestão a gente tem que ter um referencial, né? Um referencial comparativo. Esse referencial tem que ser algo melhor do que eu. Sim. Então, esse referencial também tem que estar, né, alguma coisa bem tangível ali, que seja, né, que esteja naquele contexto. Né? No contexto de Pernambuco, a gente tem um OC estadual,
que é a Estação Ecológica de Caetés. Que se um dia a Mata da Pimenteira chegar lá no patamar de Caetés, de infraestrutura, eles têm 3 servidores trabalhando lá, né, hoje. Então tem auditórios, tem alojamento, tem trabalho de serviço de vigilância, né, tem infraestrutura. Então, se um dia eu chegar lá, o meu referencial hoje é essa estação, a Estação Ecológica de Caetés. Então, tem muita pesquisa lá, né, por ser uma estação, eles têm infraestrutura. Então, tem muito trabalho. Está ali na região metropolitana, então, alta visibilidade, né. Para Pernambuco, eu olho muito para Caetés. Bacana mesmo. Vou até olhar umas fotos depois do negócio. Acompanhar, né? Pesquisar. Esse trabalho mais de perto, né? Tem um pessoal da ornitologia, esses pessoal da ornitologia são danados, né? Tu tá ligado, né? Inclusive, pessoal, só aproveitando aí essa questão da galera das aves, né? Gente, nós temos aqui também o nosso filmmaker, ele é técnico, ele é zoólogo, ele é tudo de uma vez só. É o nosso Rafael Salu, tá? Dá um salve aí, Rafa. Valeu, galera. Tô aqui hoje nos bastidores, né? Acompanhando, muito interessante a conversa. E é isso aí. Assim, obrigado, Rafa, pela força. Pois é, ele é o nosso desenrolado aqui, o menino das aves. Desenrolado. Por isso que eu lembrei das aves. Eu olhei para Rafael, lá em Caetés tem o bandeirinha, né? Eu não vou me atrever a dizer qual é a espécie, por favor. Dá um grito aí, vai que tá errado, hein? Nesse não. Lá tem um beija-flor, né? O bandeirinha, o pessoal, né? É o queridinho lá da unidade de conservação. Esse é o nome popular, no caso. O bandeirinha. Legal, bacana. O Rafael não sabe, gente. Depois ele vai trazer essa informação pra gente. Mas é uma espécie que eu sei que é a espécie bem, né, de interesse lá do pessoal que pesquisa lá, os ornitólogos em Caetés. E assim, só um adendo, pessoal, a gente brinca assim, né, essa questão com o Rafa, mas ele é discente aqui da UAST, né, graduando em Biológica, petiano, né, tá junto aí no grupo Petbiologia, da maior força. Então, estamos juntos aí, Rafa. E assim, Rodrigo, das tuas experiências, né, o Rodrigo contou tantas histórias aqui, bem interessantes, a da professora aí da pesquisa, né, trazendo a estação de Caetés, isso é importante. Mas como foi a tua participação na exposição do Voo Alto pelo Sertão, né? Foi bem legal em relação às aves e tal. E foi justamente, né, na mata, né? Isso é bem bacana, bem legal. Foi. Parece que eu tava vendo o roteiro de vocês aí, né? Eu juro que eu não vi. Não é uma coisa por outra. Como eu disse, a educação ambiental é a base, né? A educação ambiental é a base desse nosso tripé aí. A gente não quer nunca fiscalizar alguém, né, que esteja tentando capturar ou levando para o campo uma ave. Né? A gente não quer se deparar com essa situação. É o maior prazer do mundo quando a gente chega lá na unidade de conservação e encontra alguém fazendo uma trilha, né, um observador de aves lá com a sua câmera e tal. Eu já tive a oportunidade de encontrar com pessoas nessa situação. Então, para a gente poxa, eu acho que o meu trabalho está dando certo. Eu acho que a gente está alcançando alguma coisa boa, a gente está fazendo alguma coisa boa. Então, esse é o nosso objetivo. Então, nesse sentido, veio o Voo Alto ali. Na verdade, eu entrei de tabela, né? Assim, eu fui premiado. E a figurinha premiada. Foi um projeto bem maior aí, que ela era com o Museu do Cangaço, o professor Tiago. E aí ele também envolveu o professor Alexandre, que é da Ornito aqui da UAST. Isso. E aí Alexandre me chamou, né? Eu já tenho também um contato, uma boa relação com o pessoal da ornitologia aqui do laboratório da UAST. Já fizemos até coletas juntos, né? De madrugada, esse pessoal da ornitologia, a gente sai, vai lá. Um salve aí, Alexandre, tamo junto, viu? Passarinha de madrugada, né? Quem pensa que vai trabalhar com ornitologia vai dormir até tarde, não vai. Então aí o professor Alexandre, com esse trabalho, me convidou: Rodrigo, não tem interesse não? Eu digo: bora, professor. Tem interesse, agora a gente tem que pautar as aves da Mata da Pimenteira, né? Bem colocado. Tem que pautar, né? que também não é diferente, né, gente? Não é diferente das outras aves que estão aqui ao redor, né? As aves não ficam lá, a Mata da Pimenteira não é uma gaiola, né? Então, a gente juntou uma coisa com a outra e fui feliz aí de poder participar dessa exposição.
contou com fotos de diferentes aí, autorias aí. Álvaro Severo, Salve, Rafael, tamo junto. Álvaro, um grande parceiro. Rafael Salu, Hélio Leite, né? Hélio Leite é um observador aqui. Ele trabalha na área de informática, não tem nada a ver, né? Entre aspas, né? Mas ele é um amante das aves, tem registros aí muito legais. A gente já conversou outras vezes assim fora daqui, né? E tu falou pra mim desse pessoal novo que tá tirando essas fotos lá na Mata da Pimenteira, que estão colocando lá no Wiki Aves, Aves, né? Que massa. Eu já dei uma olhada, velho. Tem altas Se vocês derem uma olhada no Wiki Aves Serra Talhada, vocês vão ver lá. Tem uma galera que tá tentando pegar. Tem um rapazinho bem novinho, rapaz. Novinho assim, já eu acho que falou ele tem desse seus 18 rapaz. anos já, é o Gabriel. Gabriel, ele tem altos registros aí muito interessantes. E aí, essa é uma apropriação legítima, né? Com certeza. Então, o projeto Voo Alto pelo Sertão, exposição fotográfica. Rodrigo, bora participar? Bora! Acho que isso aí tem tudo a ver. Né? Eu também gosto de observação de aves, tenho uma afinidade, gosto pra caramba, acho que tem potencial. E aí a gente entrou com essa parceria aí com o Museu do Cangaço, com a Universidade Rural aqui, laboratório, através do professor Alexandre, professor Tiago também. E, né, estamos lá, mais uma vez pontuando a Mata da Pimenteira. Se vocês olharem as fotos, o banner está lá, Voo Alto pro Sertão, as aves da Mata da Pimenteira. Então tá lá, isso aí é um trabalho, né, incansável. Todo dia a gente tem que estar tentando pautar a unidade de conservação nos locais, né, para ela não ser esquecida, né, e para que as pessoas identifiquem aquele território, né, como um território importante de proteção. E ressalta. E as fotos, você chegou a ver as fotos? Não, ainda não. Rapaz, vamos postar essas fotos lá no final. Aí, Tá devendo é isso aí, você precisa, é importante. E as fotos maravilhosas aí, fotos muito bem tiradas, assim, artisticamente falando, né? Não é aquela foto científica, Você olha, nossa. quer dizer, não é aquela foto científica. A galera é desenrolada. Da E taxidermia, essa daí não. Não, mas fotos que qualquer pessoa, entre aspas, né? Desde que tenha um conhecimento ali de câmera e tal, pode, né? É um hobby interessantíssimo, né? Você acordar cedo, você fazer uma trilha, uma caminhada para fazer uma fotografia. Sim, Então a gente quer incentivar esse tipo de coisa e esse tipo de atividade, né? Legítima, sim. né? Apropriação legítima, né? O caçador, o birdwatch chega primeiro que o caçador lá na área. Então o caçador, eita, tem um pessoal aqui com essas gavetas, vão tirar uma foto minha aqui. Então a gente quer incentivar isso. E qualquer projeto, né? Qualquer ação assim. qualquer projeto dessa natureza que vá pautar aí a conservação, né? A gente está junto. Isso. E evidencia, Rodrigo, tanto a questão do endemismo, né? Isso a gente precisa ser colocado tanto nas aves, mas tem os outros endemismos também. E o reconhecimento das espécies também, né? Exatamente. Você fala para uma criança hoje, muitas vezes ela nem identifica quais são as espécies locais aqui, ela vai identificar bichos que não tem nada a ver com o nosso bioma aqui, Caatinga. Então isso é importante, a gente está pautando, tá aqui, cabeça vermelha aqui. É comum, mas é nosso. Isso. Vamos reconhecer aqui. Essa apropriação, né? Vamos reconhecer. Isso nossa, bom demais. Vamos caminhar, porque a gente já está aqui quase chegando ao tempo do podcast, né? Mas rapaz, o negócio só tá começando. Pois é, a conversa boa A gente vai deixando aqui e a galera vai só, né? Mas isso é bom, isso é precioso, né? Momento massa. E aí, eu pergunto a tu, Rodrigo, quais os desafios que a Mata da Pimenteira vem enfrentando atualmente? Os desafios. Você já falou tanto isso aí, mas acho que tem algum assim pontual atualmente. Mas desafios atualmente, eu acho que a gente tem a possibilidade de uma concessão aí, que não seria bem. Os desafios eles permanecem, né, gente? Esses de caçador e tudo mais, de educação ambiental é uma constância. Isso aí não vai, é um programa, não vai deixar de existir. Não tem começo, meio e fim, não. É uma rotina diária, isso aí, ponto. E agora a gente tem em vista, né, aí a possibilidade de uma concessão, né, que é um tema que está sendo discutido, né, no momento. Hoje A gente ia final de perguntar sobre isso, mas vocês estão danados aí a gente tá ligado ligado aqui. Pronto, então tá, final de 2022, a gente está gravando aqui, dezembro.
a gente vai ter uma segunda audiência pública de uma possível concessão. Essa concessão, ela é um programa do BNDES, junto com o Ministério do Meio Ambiente, que foi para os parques do Brasil como um todo. E aí Pernambuco entrou com o Parque Estadual de Dois Irmãos e o Parque Estadual Mata da Pimenteira. Sim. Essa concessão ela é focada nos parques porque os parques são as áreas, né, é a categoria de manejo, né, dentro das proteção integral que tem aquela visibilidade, são áreas bonitas, tem beleza cênica, então as pessoas querem visitar, querem conhecer. Então pegaram todos os parques para esse programa aí de concessão. Então a gente está nessa história, foi feito um diagnóstico sobre a unidade de conservação, mais um diagnóstico, né, que a gente já tem outros também, o próprio plano de manejo é um diagnóstico. Então, mas esse já na perspectiva de operar um ativo que seria o recurso natural. Sim. Uma fração, quando a gente fala aqui de concessão do Parque Estadual Mata da Pimenteira, não é a área toda da unidade de conservação, é uma zona específica, seria a zona de uso antrópico, que dentro do nosso zoneamento, né, é a área possível para isso, né? E também ali um setor de restauração, que também esse setor, como setor dentro do nosso plano de manejo, ele tem a possibilidade de mudar, de ser incorporado por uma zona, e esse setor específico que eu estou falando, o caminho dele é ser incorporado nessa zona de uso antrópico. Ele está ali na Pedra Branca, para quem conhece melhor a unidade de conservação. E aí, assim, essa concessão visou desenvolver um modelo para essa área, para operar essa área, né? Aí, operar também no sentido de capitalizar, né, essa operação, né? Principalmente a visitação, né? Trilha, cobrar entrada, capitalizar, cobrando entrada, cobrando qualquer outro ticket que seja possível de ser cobrado, como por exemplo uma lojinha de souvenir que tenha lá dentro, né? Uma lanchonete, um restaurante que possa ser construído. Então, mas para isso tem a necessidade também de construir a infraestrutura tão sonhada que a gente não tem hoje, né? E aí, basicamente, a concessão seria isso, né? Ela está em audiência, está escutando, está na oitiva aí para escutar as sugestões das pessoas, né? E tentar melhorar esse modelo e ver se lá na frente, ainda tem isso, né? A concessão não é líquida, não está certa. Tem que lá na frente, com base em todo o estudo, toda a modelagem, ter um interessado, que seria o concessionário, né? Isso é um pregão, né? Um leilão, na verdade. Esse leilão pode ter pessoas e pode não ter pessoas interessadas, pessoas, no caso, empresas, né? Sim. Mas isso é lá na frente, lá no segundo semestre de 2023, que seria esse leilão. E aí... Depois tem toda a construção da estrutura. Construção da concessionária é responsável pela construção da infraestrutura. Vai alguns anos mais para frente. Alguns anos mais para frente. Avaliar impactos, né? Que isso, impactos né? ambientais, né? Isso aí tem que estar bem pontuado, né? Uma coisa que nesse modelo é que a infraestrutura seria feita com material pré-moldado, né? Para trazer de fora já, movimentar o mínimo de terraplanagem que seja necessário. Entra o setor de restauração como área que já está degradada, tudo bem que está no processo de regeneração, mas já é uma área que sofreu uma antropização no passado. Entra essa área como essa área para comportar essa infraestrutura. Então é interessante, sim, não tem como explicar aqui o projeto em si, mas é importante esses vídeos o vídeo, na verdade, da primeira audiência está gravado, está no YouTube da Secretaria de Planejamento. Essa segunda audiência que a gente vai ter aqui em Serra Talhada, agora em dezembro de 2022, dia 15, vai ser presencial, então não vai ser gravado, mas vai ter lá a memória da reunião. É importante as pessoas acompanharem, né? Quem está mais próximo aí, né? E para contribuir, né? Para pautar alguma coisa que seja importante, né? Que você acha que seja importante, para que seja pelo menos ouvido, né? Essa concessão, ela está mencionada para ter 10 anos de validade. Certo. Então, depois de 10 anos, pode ser renovada ou pode não ser renovada, não se sabe, né? Só daqui para lá, se acontecer realmente, né? Então, assim, aí vou fazer uma pergunta para mim mesmo, tá? Eu vou pro lado de vocês. Rodrigo, e aí, tu acha que é bom ou ruim isso aí? Gente, não sei dizer se é bom ou se é ruim. Na teoria, eu acho que vai ser algo bom, né? Porque eu falei que a gente tem um problema grande de pessoal.
pelo menos, né, essa operacionalização, né, para operar essa questão da visitação, essa concessionária ela vai ter que contratar pessoas, guias, incentivo, vigilante e tal. Então, pelo menos nesse sentido, né, qualquer nova pessoa que venha trabalhar na Mata da Pimenteira hoje, a gente dobra em 100% a equipe. Então, para mim, nessa perspectiva, né, seria maravilhosa. Né? Para mim também eu sou totalmente de acordo. Agora tem os outros porém, né? Você vai entrar lá, você que entra hoje, Cacique, vai lá fazer a sua trilha lá e tal. No futuro você vai ter que pagar um ticketzinho antes. A pessoa já falou, e pesquisador? Não, pesquisador ele é autorizado pela CPRH para entrar. Né? Como lá em Dois Irmãos, ninguém que é pesquisador paga para entrar. Sim. Mas se você estiver no seu lazer, você vai pagar. Agora, quanto que é também, não sei, nesse modelo, não está claro para mim isso aí. Só vai saber depois. Então, assim, eu vejo com bons olhos, mas a gente sempre fica também com receio, né? Com o pé atrás. Com o pé atrás, sempre bom. Né? Tudo que é novo, a gente, né? Bora ver o que vai acontecer. Eu espero que seja algo bom, né? Pelo menos, né, essa parte da visitação aí, né, vai dar uma aliviada pro gestor aqui, para Rodrigo, né? Penso que terei parceiros aí com a concessionária nesse trabalho de conduzir pessoas, de trabalhar a educação ambiental também, porque não deixa de ser trabalho de educação ambiental. Né? A gente vai ter a infraestrutura que a gente não tem hoje, investimento em infraestrutura, prédios, área de vivência, banheiro, estacionamento, coisas que a gente não tem hoje. Né? Se você for hoje subir lá para fazer a trilha do macaco, por exemplo, a estrada está péssima, né? Não temos vergonha de dizer. Ela está degradada pela chuva, não temos conservação da estrada. Mas uma concessionária operando, isso aí é para a estrada estar boa e todo mundo chegar lá, né, com o seu carrinho. É o carro mais baixo que for, é para chegar lá. Ele consegue, né, subir tranquilo. Exatamente. E assim, Rodrigo, a gente fica na torcida, né, para que seja um plano viável, né, rentável, mas assim, que as pessoas levem com a mesma seriedade que tu leva, sabe? Isso é importante você colocar, porque é uma zona de conservação, é um ambiente que precisa ser cada vez mais preservado, precisa ser mais dado ênfase, tanto no que se refere a esse sentido mesmo, de preservação, né, de cuidado, mas de ressaltar, né, o que a gente tem ali de melhor e trazendo esses trabalhos ainda mais para a comunidade, trabalhando essas parcerias que eu sei que é necessário e abrindo portas aí para outros servidores, né, surgirem e aí te dar esse apoio, te dar esse suporte para que esses outros trabalhos que você tem, já vem essa pergunta final, quais outros planos você tem para além esse plano de concessão, mas planos teus, né, como gestor ali para o parque, em que sentido? Trabalhando ali a zona de amortecimento, trabalhando com a universidade, já que você está aí iniciando, né, o mestrado e tal, então você teria outros trabalhos visando, né, assim, a promoção aí do parque? Bem, coisas muito, né, assim, diferentes do que a gente já faz, acho que não, porque, como eu disse, o trabalho ele acaba que ele é um ciclo, né, e todo ciclo ele volta para o mesmo lugar, né, e acaba que a gente tem que estar sempre empenhando esforço em uma determinada coisa para que ela aconteça novamente, né, e a gente, né, assim vai conseguindo alcançar níveis superiores, né, por assim dizer. É uma atividade que eu tenho vontade de replicá-la, né, não sei se vamos ter um ambiente favorável, né, propício, né? que é a própria formação, né, por mim, né, a gente todo ano teria uma turma, né, de 30 que fosse, de 20 de agentes ambientais, né, ou qualquer que seja o nome desse projeto aí, não importa também, né, mas pessoas com informação para difundir conhecimento sobre a conservação ambiental, sobre preservação do meio ambiente e também sobre a Mata da Pimenteira, né. Então esse é um gargalo que a gente ainda tem, que é o do conhecimento. Meu nome é Estou Pronto e eu quero. Eu também. Demanda a gente tem. Né? A gente trabalha, o pessoal pergunta. E aí aproveitar, né, gente? Aproveitar a oportunidade. Mas infelizmente, assim, a gente não é o ordenador de despesas, né, gente? O que é isso? Né? Eu não tenho o cheque. Sim. Lucas, se eu tivesse o cheque, meu amigo, aí era diferente. Aí era outra coisa. Era outra coisa.
Não é? Assina quanto? Assina aqui é quanto? É em branco? Opa! Então, assim, infelizmente a gente passa por um planejamento institucional, tem um processo de licitação, tem uma série de entraves aí que a gente tem que vencer aí, o interesse da gestão. A gente está num processo agora de mudança de gestão, sabe-se lá o que vai acontecer, né, com as nossas unidades de conservação, com a CPH, se vai vir mais recursos, se não vai vir, porque hoje já está ruim, mas pode piorar, mas para melhorar também precisa de muito, né, como eu falei. Opa, se tiver mais uma pessoa trabalhando na CPH, hoje aqui na Mata Pimenteira já dobra 100%, meu amigo. Já pensou? Não. Já pensou? Então, assim, é continuar com o que a gente já vem fazendo. A pesquisa científica sempre foi uma grande aliada. Isso aí eu tenho comigo de ajudar, de apoiar. Tá aí o nosso câmera aí, ele sabe disso aí, né? Ele tá rindo ali. Mas já acordei de madrugada, fui de noite atrás de passarinho, de ave noturno. Passarinho não, né? Eu tô falando para um público mais especializado. Já fui de noite em busca de aves noturnas, né? Então, assim, estamos aí para ajudar no que a gente pode, gente. No que a gente pode. Né? E acho que pesquisa científica e educação ambiental é a base do nosso tripé aqui de ações. Né? Sim. Então, nesse sentido, e agora como acadêmico novamente, também mais do que nunca. Né? Não estou trabalhando diretamente com a Mata da Pimenteira no meu projeto, mas na zona de amortecimento da Mata da Pimenteira tem um projeto de manejo florestal, né? Na comunidade Lajinha. Então tem tudo a ver, né? As coisas estão ligadas. Então é isso. Acho que educação ambiental, né, e pesquisa científica são dois pilares aí, que é o que a gente consegue fazer mesmo, que a gente depende das nossas mãos. Verdade, sem dúvida. Então é isso, né, Lucas? A gente está chegando aqui ao final pessoal, do Bioplay. Aí vocês, no terceiro episódio, né? No terceiro episódio do Bioplay, vamos botar aí um somzinho. Perfeito, sonoro. Tava tão bom. A gente agradece aí mais uma vez a Rodrigo. Quem agradece sou eu, Cacique. Cacique, olha, eu vim aqui com a missão, não foi fazer o vídeo Bioplay não, minha gente. Eu vim aqui para falar do Parque Estadual Mata da Pimenteira. Tá vendo? Educação ambiental aqui. Olha só, eu não estou aqui dando entrevista, eu estou aqui falando sobre... Estou dentro de uma atividade do programa de educação ambiental da Mata da Pimenteira. Né? Então, não é por acaso que eu estou aqui, gente. Mas brincadeiras à parte, né? Vocês têm todo o meu reconhecimento, né? Agradeço demais essa oportunidade e me coloco aí, né? À disposição. Se for para falar da Mata da Pimenteira, estamos juntos, né? Se for para desenvolver alguma atividade, estamos juntos também. Estamos aí. Para o próximo ano nós temos algumas atividades, né? E juntamente com o Pet Bio. E aí a gente vai estar até aperreando aí ao longo do 2023, nem se preocupe, né? Trabalho, como ele disse, né, pessoal? Trabalho tem, então trabalho tem, vamos dar mais, né? Vamos dar mais. Se for para ajudar também, né? Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Pois é, mas uma mão na massa é sempre bom, é sempre bem. E quando vocês pensarem nos projetos de vocês, né? Coloquem o parque aqui, né? É o laboratório vivo da UART, né? A gente pode fazer essa leitura sobre a unidade de conservação. Então coloquem ele cogitem ele, né? Para coleta, para um projeto de extensão. Né? A gente tem uma comunidade muito carente aqui no entorno, né? Que precisa de atenção e a gente tem instituições aí que para dar essa atenção, né? A gente tem esse compromisso, né? CPH, IPA, UPE, UAST, são importantes instituições aí que estão aqui do lado. Então vamos desenvolver essa comunidade. Vamos trabalhar. E trabalhamos, tivemos a atividade PET Sustentável e a Manacaru, que é o grupo de estudo, fizemos, né, essa parceria com a escola ali do IPE, foi muito legal. Isso, exato. Foi uma atividade assim, sabe, que nos trouxe assim, um feedback muito, muito massa. E passando esse aprendizado, né, para as crianças ali, ter esse contato mais próximo com a escola. Aí da próxima vez vocês vão levar a cartilha, cantos e cantos
Recantos da Mata da Pimenteira, que fala sobre bem lembrada, sobre uma cabeça vermelha, né, que algum menino lá, um certo momento, prendeu, mas depois ele soltou. Aí vocês podem levar também a exposição fotográfica. Enfim, tá, esse material aí tá pra isso aí. Pra gente fazer. E eles conhecem, viu? O pessoal conhece, eles estão inteirados sobre as espécies. Isso é muito legal. Isso é muito Maravilha, legal. maravilha. Então, eu lembrei de um trabalho que inclusive está no livro lá da Mata da Pimenteira. O primeiro livro que foi editado aqui, o pessoal da UASH. sim. Riqueza e conservação. E ele tem um artigo lá que fala sobre educação ambiental. E o pessoal constatou que o pessoal aqui não conhecia o bicho, não. Sim. Conhecia bichos lá da África e tal. É um dos capítulos. E pelo que você está falando aí agora, já existe uma mudança, né? Isso, já tem. Então essa mudança às vezes é bem sutil, né? Mas ela está aí acontecendo, né? Exato. Enquanto tivermos pessoas trabalhando para isso, né? E acho que o trabalho também, aqui meu elogio aí para o PET, para o tutor do programa. Enquanto tivermos pessoas aí engajadas nesse trabalho, a gente vai mudar essa perspectiva, a gente vai mudar, devagar. Às vezes parece que não está dando certo, mas está dando sim. Confiança. Um salve aí, André. Nosso doutor, querido André Lima. Rodrigo, Valeu, gente, valeu. massa demais estar aqui com você. Show de bola. A gente que agradece o coração e queremos que você deixe a mensagem aí pra galera. Eu sei que a gente já falou tanta mensagem assim, então já deu tanta direta e indireta. A mensagem eu acho que é essa, né, gente? De não, Mas manda aí, deixa de o não teu recado. desistir de que o processo de educação formal ou educação ambiental que seja, o processo de conhecimento, ele é a base. Né? Sem conhecimento a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente fica parado no meio do campo. E sem conhecimento a gente não muda a perspectiva de vida de ninguém, né? Eu estou falando aqui no sentido do estudante da biologia e no sentido da pessoa também que mora em torno do nosso Parque Estadual Mata da Pimenteira. Né? Que são conhecimentos distintos, mas são conhecimentos que vão engrandecer cada um dos indivíduos. Né? Então é isso. A base, né? A base de tudo. Perfeito. Valeu. Pessoal, Obrigado. nos despedimos aqui e fiquem ligados, né? O próximo episódio aí, na verdade, será o último episódio do ano, né? Então fiquem ligados para o próximo aí, para nosso fechamento. E seguimos assim com o nosso podcast para 2023, com muitas novidades para vocês. Galera do YouTube, obrigado, deixa o like, compartilha. E deixe suas redes sociais, um contato, um e-mail que você tenha, Rodrigo, para a galera acompanhar. Vou deixar o e-mail. Em rede social eu não sou muito tranquilo, usuário, não, mas a nossa Mata da Pimenteira tem lá um Instagram. Sim, pois de é. vez em Pessoal. quando você tem alguma coisa lá. Né? De vez em quando. Né? O link na descrição aí do vídeo. Mas é assim. pe.mata da Pimenteira e vocês vão encontrar facinho. E o e-mail é rodrigo.ferraz@cph.pe.gov.br. Esse e-mail também está lá no site da CPH, tá facinho lá. Coloca na descrição para o pessoal acompanhar também. Fechou então. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Obrigado pela parceria. Rafa, saludo, tamo junto, Valeu, pessoal.